Romanos 13, versículo 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A partir do capítulo 12, Paulo vem tocando as coisas que são práticas, depois de ter explicado o Evangelho, ter falado da parte dispensacional. Muitos pontos da verdade Paulo aborda até aqui, até o capítulo 12, antes do capítulo 12. E agora ele começa a falar das coisas práticas. Ele inicia falando ali como que Deus age no corpo, ele cita algumas coisas. Até o versículo 16, ele fala para os de dentro, como a gente deve proceder com os irmãos. 12, 17 em diante, ele fala como a gente deve proceder com os de fora, do 17 ao 21 do capítulo 12. Capítulo 13, nós já comentamos a primeira parte, ele fala das autoridades, como que nós devemos proceder referente às autoridades. Nós falamos no último domingo, que tivemos reunião. As autoridades são instituídas por Deus, é muito claro isso nesse capítulo. Devemos orar pelos nossos irmãos que insistem em se envolver com política, se usam passagens do Velho Testamento para querer ter base bíblica para se envolver com política, mas o nosso chamado é celestial, nós somos peregrinos aqui. Então, se envolver com política é querer tapar o buraco do Titanic, que bateu no iceberg e vai afundar. Esse mundo está com os dias contados. Ele está prestes a entrar em juízo, esse mundo. E quando Jesus ele orou em João, ele não rogou por esse mundo. Ele rogou por aqueles que me deste. É muito claro lá. Então, estamos no mundo, na prática estamos aqui. Mas os nossos pensamentos e os nossos olhos devem estar no Senhor Jesus, onde Ele está. Que é o cabeça da igreja, e Ele está à destra de Deus, como nós oramos hoje, mais cedo. Somos peregrinos, Pedro traz isso, que somos peregrinos. Paulo fala que nós somos estrangeiros. Nossa cidadania não é daqui. E quando nós nos envolvemos com as coisas daqui, nós vamos ser contaminados. Nós vamos ser influenciados. E nós vamos deixar de desfrutar das coisas que temos para desfrutar aqui como cristãos, como filhos de Deus. Infelizmente, nos influencia, a política ela é muito forte, é uma correnteza muito forte, ela nos influencia,
Muitos irmãos que reúnem no Senhor não conseguem se conter, julgar a si mesmo e acabam se envolvendo com isso. Nós devemos nos julgar a nós mesmos e orar por esses irmãos que ainda não conseguem enxergar dessa maneira. Que isso aqui tudo vai ficar aí e vai entrar em juízo. E os governantes, eles são levantados por Deus, como fala no nosso versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Muito claro. Mesmo as perversas, mesmo os ditadores. Israel estava invadida por Roma e Pilatos era o invasor. E o Senhor Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos. Nenhuma autoridade teria sido dada se do alto não fosse dada a ti. Nenhuma autoridade teria se do alto não fosse dada a ti. Então, nós somos muito propensos a resistir aos maus. Toda autoridade, os bons e os maus. É muito claro aqui. E é um julgamento que é necessário fazermos em nós mesmos, para não sermos influenciados, e orar para os nossos irmãos e tentar sempre ajudar eles quando a gente percebe essa falha. Agora, quando prenderam o Temer, houve uma explosão de postagens de irmãos em relação à política, né? Voltando a perder tempo com essas coisas, porque literalmente é perder tempo. Nós deveríamos estar ocupados com as coisas que são de cima, com as coisas que diz respeito ao nosso Senhor Jesus, com as coisas que vão ficar para a eternidade. Então, é muito claro esse capítulo 13, não deixa margem. Essa semana que os irmãos começaram a se exaltar muito nessa parte, houve uma pergunta, e aí alguém perguntou, e as autoridades religiosas? É bem interessante essa pergunta desse irmão. Como proceder com as autoridades religiosas? As autoridades políticas e civis é uma coisa. As autoridades religiosas, aí já é outro ponto. É outro ponto. Porque Deus estabelece a autoridade dele aqui na terra hoje, pela sua palavra. Então, é muito claro aonde que está a autoridade religiosa hoje. Religiosa entre aspas, né? Aonde o Senhor delega autoridade? Aos 2 ou 3 reunidos ao seu nome, no contexto de Mateus 18, é uma assembleia local. Hoje é autoridade delegada pelo Senhor Jesus aqui na terra, em relação a assuntos da igreja. O Senhor deixa muito claro lá. Essa passagem é bem conhecida, eu creio que não precisamos abrir lá. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? É o Senhor delegando autoridade aos 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Porque no final do contexto lá, no último versículo desse contexto, ele fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a presença do Senhor em nosso meio, e essa autoridade delegada do Senhor para uma assembleia local, em tratar as questões administrativas, que é o que Deus considera como autoridade religiosa. Entre aspas, né? Quando eu digo religiosa. Imagina alguém usurpando dessa autoridade. Eu tenho poder de ordenar, de excomungar, e alguém que está usurpando uma autoridade. É que nem uma autoridade civil. Nós temos um delegado aqui em Bagé. Aí amanhã eu digo que agora o delegado sou eu. Eu sou uma autoridade impostora. Então, nas coisas espirituais, o que existe são os impostores. O Senhor avisou isso nos evangelhos dos falsos. Ele foi muito claro, o Senhor foi muito claro lá em Mateus 6. Acautelai-vos dos falsos profetas. E nós temos luz na palavra de Deus para julgar essas coisas. Porque é pregado hoje que nós não podemos julgar. Nós temos que julgar, sim, todas as coisas e reter o bem, Paulo orienta. A nossa medida, a nossa régua para julgar é a palavra de Deus. Não existe outra medida para nós hoje. Então aquele que estiver delegando hoje uma autoridade espiritual deve ser julgado pelo crivo da palavra. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, Paulo conclui em contexto assim, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aquele que se diz espiritual, o profeta, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Podemos abrir 1 Coríntios 14 e ler esse versículo. Coríntios 14, versículo 37.
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Então Paulo, ele está dando instruções aqui, mas ele não está dizendo, isso é que eu quero. Não, as coisas que eu estou passando para vocês são mandamentos do Senhor. É muito claro. Então, alguém que estiver outorgando para si uma autoridade, por exemplo, nas cartas de Apocalipse fala de colocar-se à prova os que se dizem ser apóstolos não são. Então, nós temos entendido que os apóstolos e profetas que foram usados por Deus no início para revelar as Escrituras, para revelar como é que ia ser essa nova coisa que estava iniciando em Atos 2, a igreja, a dispensação da graça, foram os apóstolos e profetas do início, que colocaram o alicerce. É muito claro lá em Efésios capítulo 2. Fala sobre isso. Eles colocaram o fundamento. O irmão Marco essa semana mandou a passagem, 1 Coríntios 3. Podemos abrir a passagem. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento, o alicerce se faz uma vez só. E o fundamento dessa dispensação da igreja já foi dado pelos apóstolos e profetas que Deus levantou no início, lá no início, que foi necessário, até nós termos uma revelação completa. Principalmente pelo apóstolo Paulo, que foi chamado em Atos 9, e quando Ananias questiona o Senhor fala para Ananias, esse é um vaso escolhido para mim. Ananias questiona o Senhor sobre Paulo. E o Senhor fala, esse é um vaso escolhido. Então, nós temos cartas que o apóstolo Paulo escreveu. O ministério desse irmão, o apóstolo Paulo, ele é muito atacado hoje. Ele é atacado. Por quê? Por que é atacado? Porque ele recebeu instruções diretamente do Senhor ressuscitado. Como seria a dispensação da graça? Como seria a igreja? Como que Deus agiria entre nós hoje? Então, voltando para o nosso capítulo de Romanos, autoridades religiosas que querem outorgar a si uma autoridade tem que ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Tem que ser posto à prova. Por que tem que ser posto à prova? Porque alguém que se diz apóstolo hoje, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o que ele fala, ele recebe direto de Deus. Ele estaria apto a pôr fundamentos, que isso não é verdade. Lemos ali em 1 Coríntios 3, o fundamento já foi posto. Nós edificamos sobre o fundamento que já está posto. Então, não existe novidade, não existe nada novo. Eu tive uma revelação, isso não existe. Tudo que nós estávamos para ser revelado já está aqui. Graças a Deus, temos tudo para a vida e piedade. Nos capítulos anteriores também nós vimos alguma coisa sobre a carne, que já é falado durante todo o estudo do livro, que a vontade da carne, ela traz ruína, e o homem por si só não tem a intenção de adorar a Deus se não for a própria intenção do Espírito Santo, guiando a adoração. Que o homem não tem a capacidade de fazer o bem, já é dito isso. E nesse sentido do capítulo 13 aqui, nas coisas práticas, a questão de sujeição, a questão de consciência, mais uma virtude do Espírito, de fazer o homem aflorar essas características. Mas podemos lembrar também de Colossenses, que fala da preeminência do Senhor. Colossenses 1 fala que em todas as coisas ele será preeminente. Então, ele se fará primeiro, num bom português. Então, sabemos que toda a condução da história da humanidade, até o dia da volta do Senhor e após o milênio e até os últimos dias, a vontade do Senhor será preeminente. Então, temos mais uma confirmação dessa submissão do capítulo 13, às autoridades e todo o proceder, porque a vontade do Senhor será preeminente. Então, ele será primeiro em tudo. Já há uma pregação do irmão que fala isso.
E aqui, nesse sentido, Paulo nos ensina justamente a nos sujeitarmos a essa preeminência, porque o próprio Deus colocou o nome do nosso Senhor sobre todo nome, e esse nome será conhecido por toda a eternidade. E aqui, nessa questão prática, é exatamente a aplicação desse versículo, até a gente pode ler, que é Colossenses 1:18, que está falando do Senhor. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, aqui nós temos a aplicação prática na nossa vida, é justamente levar esse nome a ser preeminente, né? Reconhecer essa preeminência. Então, essas verdades práticas que Paulo vem trazendo estão diretamente em contraste com isso do Senhor, né? A preeminência do Senhor. Então aqui a gente está aprendendo, no capítulo 13, mais alguns fatores que levam o nosso Senhor a ser preeminente. E se sujeitar a essa vontade, mas às vezes não parece bom, a gente já tem falado também, não parece bom para mim, mas é a vontade do Senhor, é a preeminência dele. E muitas vezes na antiguidade você vai ler os relatos de guerras ali, de execuções e tudo mais, foi a vontade do Senhor, nada passa sem os olhos do Senhor. Então hoje também essa aplicação, né, que Paulo tem exposto da vontade da carne, do pecado, e agora traz a parte prática, é justamente para dar a preeminência ao Senhor. E aí ele vai entrar nos assuntos do amor, que também é algo que enobrece ao nosso Senhor. Ninguém ama porque ama, né? A gente já leu que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, mais uma vez, Ele tem sido preeminente porque Ele amou primeiro. Ele sempre foi primeiro e sempre será. Então, aqui a aplicação prática é justamente enfatizando a preeminência do Senhor. E até ao aplicarmos isso, não estamos fazendo nada demais, né? Estamos simplesmente deixando o Senhor na posição em que Ele tem, que Ele é, né? Então, muitas vezes podemos olhar assim, mas eu vou começar a fazer essas partes práticas, pegar e jogar. Não é assim que funciona. O Senhor, ele vai conduzir. O Espírito Santo é interessado no testemunho do Senhor. Então, versículo 8, a parte que nós paramos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então ele está falando aqui com os de fora. Aos outros ele está se referindo aos de fora. Eu estava pensando como aplicar esse versículo aqui. Ficar devendo dinheiro a gente já ficou, alguma coisa emprestada a gente já ficou. Ficar devendo amor. Então é uma coisa assim que nos toca muito profundo, porque nós somos muito propensos a cobrar o amor. Nós estamos sempre prontos a achar que somos pouco amados. Mas ficar devendo amor, eu penso que nunca é o suficiente. Nós podemos demonstrar amor. Esse amor aqui é ágape, é o amor divino. Eu já olhei aqui no Strong, a palavra é ágape. Por mais que nós façamos em amor para o Senhor, façamos para os nossos irmãos, ele está dizendo aqui que nós devemos ficar devendo amor. E nós temos essa tendência, né? A carne tem essa tendência de achar que está trabalhando muito, que está fazendo muita coisa. E tem aquele versículo que, lá nos evangelhos, falando do servo. O servo fez todo o trabalho, botou a mesa, veio do campo, e aí a resposta é: não fizesse nada além do que foi pedido. Pensando nas obras que Deus preparou para que andássemos nela, pensando em Efésios capítulo 2, Deus que preparou as coisas para nós. Deus que nos colocou esse amor aqui que nós não tínhamos, o amor divino, que é ágape. Da mesma forma como o Senhor nos amou, agora estamos aptos a começar a exercitar esse amor. Porque para nós exercitar esse amor, vai ter que ser necessário julgamento. Esse amor não é natural nosso. Nós fazemos acepção de pessoas. Nós temos preferências. Aqui Paulo está exortando a amar. Amar, pensando no Evangelho. Quando nós falamos do Senhor Jesus para o incrédulo, nós estamos transbordando o amor com que nós somos amados a outros. É uma forma de amar. O mesmo sentimento que o Senhor teve por nós. Porque todos nós éramos inimigos, como o irmão já citou. Inimigos.
Sendo inimigos, o Senhor deu um passo de vir aqui. Nós éramos inimigos. Então isso é um exercício, ficar devendo amor. Então é bem interessante. A ninguém devais coisa alguma. E está falando de dinheiro, recursos, favores. Né? Às vezes não podemos nos comprometer com favores do mundo, né? O mundo querendo nos oferecer favores, mas depois ele vai cobrar. Está conectado com política aqui, porque a primeira parte fala das autoridades. Devemos fugir disso, ficar devendo favores a políticos. Vai chegar um momento que eles vão nos cobrar, aí nós vamos estar constrangidos porque a gente está devendo para eles alguma coisa, um favor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Sabemos que não estamos debaixo da lei. Essa lei aqui que Paulo está falando é a lei, é os 10 mandamentos. Mas podemos cumprir a lei amando. É interessante se... A lei não é ruim. A lei é boa. A lei demonstra os pensamentos de Deus para nós. Podemos cumprir a lei amando. É interessante esse pensamento. Porque só houve um que conseguiu cumprir a lei. O jovem rico, aquele, quando foi perguntar para o Senhor: que farei para dar a vida eterna? O Senhor responde para ele: sabe os mandamentos? E ele fala: todos têm cumprido desde minha mocidade. Ele não sabia diante de quem ele estava. O Senhor sabia que não era verdade aquilo ali. Ele estava se orgulhando e eu cumpro a lei. Mentira, o Senhor sabia, conhecia o coração dele. Só o Senhor cumpre a lei. Cumpriu a lei. Então temos um privilégio aqui de cumprir a lei amando. Amando. Que quem ama aos outros cumpriu a lei. Muito interessante esse princípio. Deixando bem claro que nós estamos debaixo de outra lei agora, como já estudamos em Romanos 8. A lei do Espírito e vida. Devemos nos identificar como mortos na cruz em Cristo. E vivos para Deus agora em novidade de vida. Não estamos debaixo da lei para a salvação. Mas cumprir a lei é um testemunho prático. Paulo vai citar agora, ó, com efeito, não adulterarás. Ele está pensando lá na lei de Moisés. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um detalhe, né? Quando o escriba interrogou o Senhor qual era o grande mandamento, o Senhor respondeu, né? 2. Amarás o teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que o Senhor mudou esse mandamento. O Senhor falou assim: amarás o teu próximo como eu vos amei. E é o pensamento aqui. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso fala, é meio egoísta. Bom, se eu vou amar como eu me amo a mim mesmo, então aquele que me ama pouco, né, eu vou começar a fazer medida por mim. Mas a medida que nós somos chamados a ter é a medida que teve o Senhor Jesus para conosco. No capítulo 12, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele manda amar o inimigo aqui, abençoar o inimigo. Abençoar o inimigo. E assim, só Deus, através do Espírito Santo, pode nos capacitar para fazer isso. Aí nós podemos entender a passagem quando o Senhor fala: se alguém te bater na tua face, dê a outra. Porque o natural é nós responder a agressão. Dar a outra face só quando a gente é constrangido pelo amor que o Senhor teve por nós, que nós vamos ser capacitados a dar outra face. Porque nós estamos aptos a responder. Mais forte do que ele te apanhou. Então, esse amor aqui, por isso que eu frisei que o amor é ágape. É o amor divino. É o amor que nós somos capacitados a exercitar ele agora, porque já somos salvos, fomos alcançados pela graça e temos o Espírito Santo em nós. Agora estamos capacitados a desfrutar desse amor e amar aos outros agora com o mesmo amor com que fomos amados, como o Evandro já citou. O amamos porque ele nos amou primeiro.
Ele deu o primeiro passo em relação a nós. Não foi o contrário. Não foi nós que fomos correndo para ele. Pelo contrário, a gente fugia. A gente sempre fugiu. Mas ele nos buscou. Pensando em Paulo, o que o apóstolo Paulo fez de bom? Pelo contrário, ele era o perseguidor dos cristãos. Em amor, o Senhor vai lá, Paulo, vem. Todos nós podemos nos identificar como Paulo. A gente gosta de, não, nós não éramos tão ruins. Nós éramos tão ruins quanto Paulo, pecadores. Então esse amor, o amor divino que deve encher nossos corações. É a única coisa que pode realmente mudar o nosso andar prático. Porque na carne nós vamos ser direcionados por nossos desejos. Mas o amor, esse sim, né, é poderoso para nos constranger e nos auxiliar a julgarmos a nós mesmos. Todos nós precisamos de julgamento próprio. Todos nós. Evangelho de João 13, versículo 34. Podemos ler o 31 para entender o contexto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor dá um motivo aqui desse novo mandamento. Quando a gente consegue, primeiramente, desfrutar do amor de Deus e demonstrar esse amor, vai ser um testemunho. Versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que contraste, né, com o mundo religioso, que quer que tu te vista de uma certa maneira, que tu não vai a certos lugares, quer obrigar, criar regras. Tem que parecer ser crente. Tem que parecer, tem que fazer diferença no mundo. O Senhor está dizendo aqui que a diferença é quando a gente demonstra o amor. O amor com que fomos amados. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O primeiro mandamento não foi mudado. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo foi mudado pelo próprio Senhor. Voltando à questão da autoridade. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele tem autoridade para dar mandamentos e para mudar mandamentos. Então ele está mudando uma coisa que era lá da lei. Por quê? Porque ele é Deus. O Senhor Jesus é Deus Filho. Ele tem a autoridade de mudar. Cumpriu a lei, sacrificou por nós, ressuscitou o terceiro dia, hoje está à destra de Deus, em glória, com o corpo ressuscitado, e é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É interessante aquele pensamento, né? Mas vocês se reúnem assim e não tem... Onde é a sede de vocês? Onde que é a central? De onde é que vêm as ordens? Quem é que comanda? Olha, quem comanda é o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, ele está à destra de Deus. Ele comanda. Ele que diz que estaria no nosso meio quando nós nos reunisse ao nome dele. Ele que deu dons ao corpo. Ele que rogou o Pai e enviou o Consolador. Então, ele é a autoridade máxima. Ele é o cabeça do corpo. Eu estava pensando, a palavra nos diz que ele é o sumo sacerdote, o sumo pastor. Conectando com o dom de pastor que o Senhor Jesus dá ao corpo, que foi deturpado, não é um cargo eclesiástico, são irmãos que são levantados para pastorear o rebanho, mas com muito cuidado, nós temos um sumo pastor, que esses pastores que são levantados, eles vão prestar contas do que eles estão fazendo com o rebanho. Ao sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, pensando em autoridade da igreja hoje,
autoridade máxima é o Senhor Jesus. Aproveitando esse gancho, quando uma assembleia local falha, que é possível falhar, somos irmãos, somos homens, para quem é que nós vamos recorrer quando uma autoridade falha? No mundo civil, recorre à instância superior. É sempre assim. Se a instância aqui em Bagé negar um processo meu, eu vou recorrer para uma instância superior. Quando uma assembleia local falha, nós não devemos nos rebelar contra a assembleia local. Nós devemos recorrer à autoridade superior, que é o Senhor Jesus. Então, estou falando isso porque é possível uma assembleia local falhar. É possível falhar. Se não fosse possível, nós não estaremos no estado que nós estamos hoje. O estado de ruína, o estado de abandono da verdade, um estado de má doutrina tanta, pecado moral, um estado deplorável, a ponto tal que o Senhor está a ponto de nos vomitar da sua boca, como fala em Laodiceia. Hoje, em questão, pensando na igreja, a autoridade máxima aqui na terra é uma assembleia local. Não devemos ir lá na assembleia vizinha para os irmãos interferirem no problema. Não. Cada assembleia local é responsável pelas ações que ela toma. E se houver dúvidas ou questões, recorremos ao Senhor Jesus, que Ele é o cabeça da igreja. Ele é poderoso para nos direcionar e para dar a direção a ser tomada. 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Quando nós falhamos na recepção, uma assembleia local falha na recepção, recebe alguém que o Senhor não queria que estivesse lá, o Senhor vai permitir divisão para limpar. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, há todo um trabalho que uma assembleia local faz de recepção por causa dessa pessoa que está em nosso meio. Nós temos mandamentos dados pelo Senhor Jesus. Nós temos orientação de como proceder quando estamos reunidos. Uma assembleia local ela deve julgar essas coisas. Nós temos instruções em 1 Coríntios 5 que alguém em pecado moral não poderia estar aqui partindo o pão. Por quê? Porque o fermento levera a massa, pensando em pecado moral. Mal doutrinal, nós somos exortados em 2 Timóteo a exortar o irmão, e se o irmão não ouvir, apartar, depois de uma ou duas exortações, evitam. E temos o mal eclesiástico, aqueles irmãos que Paulo avisa lá em Atos 20, eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoam o rebanho, e de dentre vós se levantarão homens ímpios para atrair os discípulos após si. Esses são dos irmãos que eles não se submetem ao senhorio de Cristo, ao Senhor como cabeça da igreja. Eles querem ter poder, eles querem um grupo para eles. A autoridade local é a Assembleia Local, delegada pelo próprio Senhor. E temos um recurso, além, que quando possa ocorrer alguma falha, recorremos a ele. E graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, Ele está edificando essa igreja, como Ele fala em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Pensando primeiramente nos salvos. Todos aqueles que ouvem o Evangelho são acrescentados ao corpo. Mas agora, pensando no testemunho, muitos salvos não estão aptos a estar aqui, assentados nessa mesa. São como um filho que envergonha o pai. Pensa num filho que é desobediente, um filho que está envolvido com droga, um filho que rouba. Ele vai envergonhar o pai. Um irmão, para estar aqui, ele deve reconhecer primeiramente quem é o cabeça da igreja. O senhorio do Senhor Jesus. Deve reconhecer uma assembleia local como tem autoridade delegada pelo Senhor. Deve entender que o administrador do Senhor Jesus aqui hoje na terra é o Espírito Santo. Não é nenhum grupo de irmãos ou um irmão isolado que vai levantar e vai conduzir as coisas. Não. Nós temos o Espírito Santo que desceu em Atos 2. Ele está em nós e entre nós. Ele que nos conduz. Deveria ser assim. Alguém que não entenda isso, ele pode querer tomar
à frente numa reunião e entristecer o Espírito Santo. É o que aconteceu, infelizmente, nas revelações, na cristandade professa. O Espírito Santo não tem liberdade de usar quem quer, usar os dons. No meio deles existem salvos, existem dons lá no sistema religioso, mas o Espírito Santo não é dado o lugar devido ao Espírito Santo. O Espírito Santo fica limitado. Em misericórdia, Deus está salvando pessoas, em misericórdia, porque onde é pregada a palavra de Deus, onde é falada a palavra de Deus, Deus vai salvar. Mas essa acerca das autoridades religiosas, né, é bem interessante a gente ter isso bem claro. Bem claro, porque quando ocorre uma falta entre nós e algum irmão vai ter que ser disciplinado, se o irmão foi disciplinado é porque foi necessário. É em amor que está sendo disciplinado. Quer ver que é amor? Olha o versículo Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, existe um julgamento individual, que é julgar os nossos próprios corações. E existe um julgamento de assembleia, que os irmãos vão estar nos auxiliando, né, nas nossas faltas, quando for necessário. E quando mesmo assim nós somos desobedientes a esses julgamentos, o Senhor vai agir. O Pai disciplina todos aqueles que recebem como filhos, lá em Hebreus, muito claro. Se nós somos filhos, Deus vai nos disciplinar. Quando nós não nos julgarmos, quando nós não atentarmos para as coisas que Deus quer de nós, nós vamos ser disciplinados. Graças a Deus. Graças a Deus. 32, ó. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É possível até mesmo de um testemunho cessar aqui na terra. Essa semana eu li na casa no casal, 1 Coríntios 5. Podemos abrir rapidamente 1 Coríntios 5, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está mandando aqui colocar para fora. Para fora. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Um apóstolo tinha esse poder. Hoje não existe mais esse poder de entregar a Satanás. Podemos colocar alguém fora de comunhão, por pecado moral, eclesiástico ou doutrinal. Mas destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, infelizmente, muitos irmãos são salvos, têm o Espírito Santo, mas não estão aptos a sentar nessa mesa. Por falta de modos, por falta de se submeter ao senhorio de Cristo. As regras da casa. A casa de Deus tem regras. 1 Timóteo, Paulo fala: escreva essas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. Mas hoje nós estamos vivendo 2 Timóteo. Ora, numa grande casa não há somente vasos de honra e de desonra. Vasos de honra. Há uma mistura de vasos hoje. E o que ele orienta lá? O Senhor conhece que são seus. Aquele que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. E segue com aqueles de coração puro e invoca o nome do Senhor. Lá, mais adiante, tem o versículo. Então, o julgamento é necessário. Se a pessoa é salva ou não é, Deus sabe se é. A orientação é nós nos apartar e vamos seguir com aqueles que o Senhor tem levantado. Os irmãos que se submetem a esse senhorio. É tão importante. Quão feio um pai é um filho rebelde. Eu tenho filhos e quando eles fazem de passar vergonha na rua, a gente sabe o que é. Quem tem filho sabe o que é isso. Quanto mais para Deus, que são coisas que a gente faz para Deus, que nós fazemos para o nosso Senhor Jesus, que nos comprou na cruz,
nos chamou enquanto éramos inimigos, nos escolheu antes da fundação do mundo, quanto mais nós deveríamos atentar para essas coisas. E o amor, né? O amor, que é a segunda parte do nosso capítulo lá, no 13. Todos sabereis que sois meus discípulos. A gente dá muita ênfase a falar a palavra, a fazer. Né? Nós somos muito Marta e pouco Maria.